Então, o tema de hoje é as bases sociais do bolsonarismo durante a pandemia, e a nossa professora convidada, quem eu agradeço por estar aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira, é a professora Isabela Calil, que é professora de antropologia da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é uma prata da casa. Ela também coordena na escola o núcleo de etnografia urbana e foi pesquisadora visitante na Universidade de Colômbia e é pesquisadora do Fórum Sexuality Policy Watch da ONU, né? A Isabela, ela tem produzido aí um conjunto de pesquisas destacadas sobre as bases sociais do bolsonarismo, desde antes das eleições. Ela vem acompanhando e monitorando esse novo fenômeno da nova direita no Brasil, e tem aí uma voz destacada tanto no debate acadêmico quanto no debate público sobre esse tema. Então, Isabela, quero agradecer a você por ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje. Isabela, fica à vontade, a casa é sua, somos todos ouvidos. O convite do William eu fico duplamente feliz com o convite, tanto pelo debate, mas também porque o William tem sido, o professor William Ozaki tem sido uma interlocução de pesquisa importante, né? A gente tem, inclusive, conduzido uma das frentes de pesquisa junto, que é a pesquisa sobre percepções sobre meritocracia no Brasil contemporâneo. Então, parte do que eu vou falar aqui também se insere nesse debate com essa pesquisa sobre a meritocracia, né, no Brasil contemporâneo. Então, eu vou rapidamente da onde eu estou falando os dados, para comentar um pouquinho sobre essas mudanças, mas vou me atentar, ainda que eu tenha sugerido para a leitura um texto que foi um relatório que saiu em abril, eu vou falar de dados mais recentes que ainda não foram publicados. Mas, contando um pouquinho da pesquisa de fevereiro para cá, eu vou recapitular alguns pontos que eu acho importantes até para a gente entender algumas mudanças significativas no período pré-pandemia e agora na pandemia. Como o professor William falou, eu já faço pesquisa com a base social do bolsonarismo já faz alguns anos, mas especialmente em fevereiro, de fevereiro para cá, passei a olhar, entre outras dimensões, para a dimensão específica das configurações da meritocracia, especialmente para olhar como, basicamente, pessoas que são de classes populares estão se definindo como empreendedores, né? E como fica a questão, principalmente das percepções, entre outras coisas, da percepção do Estado, percepção sobre a economia e o lugar desses atores sociais. Para fazer essa pesquisa, eu trabalho numa equipe, né? Eu tenho conduzido um projeto piloto, metodologicamente, desde fevereiro, que é de acompanhar, a partir de grupos focais com frequência, né? Ou seja, recorrentes, então eu falo com as mesmas pessoas, e tenho acompanhado desde fevereiro 6 famílias na periferia da Zona Sul de São Paulo. E essas 6 famílias, a gente tem feito grupos focais com essas famílias de maneira recorrente para tentar entender as diferentes percepções, então o que muda, por exemplo, em relação a questões que estão acontecendo na conjuntura e principalmente percepções em relação ao apoio ao Jair Bolsonaro. Então, esse projeto piloto, ele foi também uma oportunidade e que me possibilitou continuar fazendo pesquisa na pandemia, né? Que ainda que eu agora não fale mais presencialmente com essas pessoas, eu continuo falando com elas online, pelos aplicativos de mensagem instantânea, então eu continuo falando com essas pessoas e consigo, claro que os grupos locais mudaram a metodologia, mas pelo menos manter o contato. E, de fevereiro para cá, já continuei, vinha realizando pesquisa acompanhando 4 movimentos sociais que são os principais movimentos conservadores, ou os movimentos que apoiam o Jair Bolsonaro. E aí, esse acompanhamento tem sido feito de forma etnográfica, né, nos protestos. E com a pandemia,
Tanto que essa pesquisa do dia 15 de março, a pandemia nos obrigou a mudar um pouco e passar a olhar mais para os dados a partir das redes sociais. No caso, com a pandemia, essa noção específica sobre meritocracia se dá a partir da noção agora de um binômio, né, saúde versus economia, né, colocado dessa maneira pelos atores sociais que a gente tem estudado e com quem a gente tem conversado, né, quem tem dialogado. Então, a reconfiguração principal de março para cá, né, então, quando a OMS declara a pandemia dia 11 de março, é uma mudança específica da questão de isolamento social versus necessidade de trabalhar ou necessidade de abertura do comércio, isso que a gente pode colocar como um binômio saúde versus economia. No caso de março para cá, ao acompanhar, então, essas 6 famílias e ao acompanhar o que tem acontecido nas redes sociais, isso deu origem à parte dessa pesquisa, está no relatório, que foi um relatório que teve uma repercussão, inclusive, pelo número pelo uso de robôs, né, ou a maneira correta de dizer, pelo grau de automação das mensagens na plataforma, principalmente no caso do Twitter. E nessa pesquisa a gente está usando inteligência artificial para conseguir monitorar essas mensagens, né, e para detectar o grau de automação. Mas, de qualquer forma, uma outra entrada que a gente tem tido de pesquisa é que eu tenho monitorado a pesquisa sobre automação, eu tenho feito com a Marie Santini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o David Nemer, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, tenho feito monitoramento especificamente sobre esse tema, das noções, especialmente sobre a questão do auxílio emergencial e do Bolsa Família, as percepções a respeito do auxílio emergencial e do Bolsa Família, a partir do monitoramento de grupos de WhatsApp. A gente tem o corpus específico dessa pesquisa, são 1.500, monitoramento de 1.500 grupos públicos bolsonaristas. E essa pesquisa agora tem também feito parte de um processo que tem a ver com editais específicos, né, com projetos específicos e de parcerias específicas, principalmente com a Fiocruz e com a FRJ, de combate, de enfrentamento à Covid-19. Então, eu faço parte também, o projeto vai começar agora em agosto, eu faço parte também de um projeto que acabou de ser contemplado, agora, recentemente, sobre CNPq, o edital CNPq de Covid-19, de enfrentamento e do uso de inteligência artificial para enfrentamento da Covid-19 e desinformação. Então, dito isso, eu vou contar um pouco especificamente como na base bolsonarista, a partir, então, do cruzamento de pesquisas que estão sendo feitas com inteligência artificial, pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, especificamente etnográficas, olhando para esses dados cruzados, né, quais são as principais mudanças na base. Digamos, para fazer um resumo, né, eu diria o seguinte: a gente tem uma mudança significativa, de dezembro para cá, e ela já vinha acontecendo, principalmente com o anúncio de um 13º pagamento do Bolsa Família, né, de uma 13ª parcela do Bolsa Família. O que a gente tinha de monitoramento anterior, comparando, e a questão do Bolsa Família era uma questão que nos era muito cara, né, as percepções sobre o Bolsa Família, era um ataque, né, ao Bolsa Família. Depois, durante principalmente as eleições, uma certa suavizada desses ataques, então se muda o tom. Esse tom depois volta quando Bolsonaro depois que ele é eleito. Mas o que acaba acontecendo de dezembro para cá é que há uma mudança no discurso, e no discurso quero dizer de mobilização da base social, né, como uma engrenagem de mobilização da base social, que se altera de digamos, um modelo em que o Bonilha, no período anterior, se dizia muito que o Estado brasileiro não conseguiria, do ponto de vista econômico, sustentar o Bolsa Família, né, então ele era visto como um gasto e não como um investimento social, mas um gasto muito alto, e que o Brasil não poderia arcar com esse gasto. Esse mesmo discurso, dentro da engrenagem, né, de propaganda bolsonarista, se altera de dezembro para cá, começa a se alterar, a partir de uma perspectiva de que o Bolsa Família é pouco dinheiro, né? Então, variações, olhando para os dados que a gente tem variações dentro de uma nuvem de palavras que a gente foi montando, mas como Bolsa Pobre, Bolsa Esmola e Bolsa Mamata,
enfim, então começa-se um discurso de que o Bolsa Família é uma bolsa esmola, né? Então é pouco dinheiro. Isso acabou tendo um impacto, pelo menos do ponto de vista qualitativo, ainda que o nosso universo já foi maior qualitativamente, agora é bem pequeno, que a gente tem acompanhado. No caso dessa mudança, o que acaba acontecendo é que, dentro dessa engrenagem de propaganda, principalmente no início da pandemia, a gente tem uma mudança, né, e uma espécie de combinação de que o auxílio emergencial seria um passo para uma criação de um super Bolsa Família, né, no caso do Renda Brasil, nos termos do Guedes, e que isso representaria, principalmente para a população mais pobre, um ganho, né, como se o Bolsa Família tivesse partido de famílias que estão recebendo R$200 para famílias que vão receber R$600. Então, ou seja, para a percepção, claro que, falando do ponto de vista efetivamente de políticas públicas, a realidade é bem distinta e, enfim, vocês sabem melhor do que eu, mas do ponto de vista da base bolsonarista ou das percepções, isso fez com que, olhando pelo menos principalmente para os dados qualitativos que a gente tem, para as famílias que começavam a ver com muita desconfiança ou que começavam a reduzir o seu apoio ao Bolsonaro, por questões específicas sobre a pandemia, pela condução específica do Ministério da Saúde, pelas trocas do Ministério da Saúde ou pelas questões específicas envolvendo as declarações do Bolsonaro em relação às mortes, né, pela pandemia, na pandemia, você começa a ter uma mudança, né, e uma, digamos, percepção, né, de que o Bolsonaro cuida dos pobres, né. Ainda é muito, a gente não tem dados nacionais para poder comparar, e tem uma comparação também que é difícil aí, que a gente teria que ver que, principalmente olhando para os grupos de WhatsApp, há uma propaganda muito voltada para o Nordeste, então, assim, há uma espécie de deslocamento de propagandas que são, digamos assim, nacionais e mais gerais, para propagandas específicas voltadas para o Nordeste, desenhadas, né, do ponto de vista de mídia especificamente para esse público, e narrativas idem, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem aí um deslocamento que parece ser significativo, mas que olhando para os dados, por exemplo, o Datafolha publicou, tem uma recente, acho que foi antes de ontem, inclusive uma coluna que fala sobre a mudança da base social, né? E essa mudança seria de que, isso dentro dos apoiadores, né? De que até dezembro, os brasileiros de baixa renda representavam 32% do grupo que aprovava o governo, e agora eles são 52%. E aí isso está se considerando até 2 salários mínimos, né? Claro que para isso você tem que olhar para outras variáveis, uma delas é se há uma significativa ou não mudança regional, que pode ser, e a outra é se de fato não há uma diminuição da renda dos brasileiros como um todo, o que teria feito com que, na verdade, não seria necessariamente uma mudança de apoio por parte de pessoas mais pobres, mas sim pessoas, por exemplo, que ganhavam 3 salários mínimos e caíram de renda, né? Mas, de qualquer forma, e os nossos dados qualitativos, eles não respondem isso, né? Mas eles, apesar de não responderem isso, eu acho que dão pistas significativas para olhar para a percepção e para a forma como, ainda dentro dessas percepções, meritocracia, o papel do Estado e a própria percepção em relação ao governo, a condução do governo pelo Jair Bolsonaro, dão pistas para olhar para essa noção, né, de como esse projeto ele tem em si, ainda que a gente possa ter duas dimensões, uma, as políticas públicas efetivamente, e um mundo mais concreto, digamos assim, e uma outra do ponto de vista das narrativas que estão sendo mobilizadas, né? Ainda que a antropologia também se volte, né, para as questões específicas, não só, mas muito especificamente para as questões da percepção da população, isso não parece desprezível, ainda que a percepção esteja, às vezes, descolada, de fato, da realidade. Então, de qualquer forma, olhando para, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos dados do Bolsa Família, olhando para esses dados, eu diria duas coisas, né? A primeira é que não dá para dizer que há uma mudança, porque também nós temos pesquisas que mostram
não haver uma significativa mudança em relação especificamente ao auxílio emergencial. Olhando para essas pesquisas quantitativas sobre a questão do auxílio emergencial, é importante a gente lembrar o seguinte: essas pesquisas elas estão sendo feitas considerando quem recebeu o auxílio, né? Quem está recebendo o auxílio recebeu o auxílio. No caso, olhando para os nossos dados etnográficos, o fato da população saber, mesmo não necessariamente quem está apto a receber ou faz parte da possível parcela da população a receber o auxílio, há uma percepção, ainda que meio difusa, de que mesmo que as pessoas que não estão recebendo se sentem socialmente beneficiadas em relação a uma política, o que seria uma grande política que é vista como uma política sendo encabeçada pelo governo federal, de auxílio aos pobres, né? Isso também acontece com pequenos empreendedores que fazem parte do nosso monitoramento e que estão entre esses atores sociais nessas famílias que eu comentei, nessas 6 famílias, que mesmo que eles não vão receber ou não estão aptos para receber, eles se sentem, digamos, um pouco mais seguros pelo fato de que se eles tiverem que demitir, por exemplo, um dos seus funcionários como pequenos empreendedores, eles têm uma relativa segurança de que esses seus funcionários teriam um auxílio, teriam a quem recorrer, né, no caso do auxílio emergencial. Então, ou seja, há uma combinação, digamos, e há muitos limites do que a pesquisa qualitativa consegue falar sobre esses temas, mas combinado com os dados que a gente tem, principalmente de monitoramento de redes sociais e no monitoramento de WhatsApp, isso nos dá algumas pistas, na verdade, de um processo no qual a gente consegue compreender um pouco melhor como o Bolsonaro se beneficia agora no período da pandemia, ou pode se beneficiar, ou tem se beneficiado, mesmo de políticas que ele, enfim, não especificamente tentou implementar ou encabeçou, mas mais foi pressionado a ter que aprovar. Então, ou seja, eu acho que isso nos ajuda a dar uma dimensão e para olhar para os dados, né, e aí eu encerro até para a gente poder conseguir ter mais tempo para falar, mas comentando o seguinte, né, da necessidade da gente olhar para os dados e cruzar os dados que a gente tem qualitativos e quantitativos, mas especificamente sobre a contribuição dos dados quali. Recentemente também a gente teve uma pesquisa, que todo mundo viu, sobre o número de pessoas que apoiam a democracia no Brasil, né, 75%. E qualitativamente falando, né, essas pesquisas elas trazem dados relevantes, mas é sempre importante lembrar que muitos dos apoiadores do Bolsonaro que eu monitoro também apoiam a democracia, né? Então, e que nesse caso, muitas vezes, democracia pode ter significados muito diversos, né, para parcelas da população. Então, no caso, por exemplo, isso é uma coisa que até eu comentei com o Ilho já algumas vezes, é o caso dos atores sociais que eu monitoro que defendem o Estado mínimo, e que, na verdade, o Estado mínimo para essas pessoas é basicamente um estado de bem-estar social, eles querem mais saúde, mais educação, principalmente educação, mas eles querem uma mínima intervenção nos assuntos de gênero e sexualidade nas suas famílias. Então, o que eles entendem por mínimo não está no escopo do investimento social, do investimento público, mas sim no escopo muito específico sobre questões envolvendo o tema de educação, gênero e sexualidade, o ensino de gênero e sexualidade nas escolas. Então, ou seja, muito provavelmente nesse caso, se a gente fizesse uma pesquisa perguntando se essas pessoas apoiam o Estado mínimo, e elas dizem sim, né, isso pode significar coisas muito diversas, né. Enfim, eu fiz uma apresentação mais geral, e aí a gente pode conversar sobre coisas mais específicas, e acho que dá até para falar também sobre uma mudança de apoio, principalmente com a saída da base lavajatista, né, e de classe média, mas aí a gente, enfim, e conversando. Digamos, se a gente teria uma espécie de esvaziamento de apoio da classe média, principalmente lavajatistas, e um aumento, né, versus um potencial aumento entre camadas mais populares.
Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, olhando para os dados, né, os dados que a gente tem, ainda que seja muito difícil comparar as pesquisas, né, pesquisas que foram feitas por telefone agora na pandemia, pesquisas anteriores, mas o fato é que uma das coisas que eu não mencionei, mas que eu acho importante mencionar, é que a gente teria que olhar para duas dimensões, né? Uma dimensão que é, de fato, quando a gente estatisticamente consegue ver os números, né? Que não é o que eu faço, mas quando a gente estatisticamente consegue ver pesquisas que falam sobre um aumento de apoio em determinadas camadas da população. Mas existe uma outra que eu acho que é uma qualitativa, que é a seguinte: o apoio no período anterior, então antes da pandemia, quando a gente estava fazendo pesquisa etnográfica que incluía os grupos lavajatistas e que incluía grupos de pessoas classe média, o que era notável é que esse era um público mais volátil, né? Então, assim, é um eleitorado mais volátil, um eleitorado que o Bolsonaro, que não é tão fiel ao Bolsonaro. Então, uma das manifestações, por exemplo, que era a favor da Lava Jato, o movimento anticorrupção, e isso foi em abril de 2019, e era em relação à questão da lei de abuso de autoridade, em defesa, né, da Lava Jato contra a STF, enfim, era uma mescla de diferentes reivindicações. A síntese que eu acho que dá para fazer era uma das mulheres que eu entrevistei de um dos movimentos anticorrupção que estavam ativos na rua, naquele contexto, ela dizendo o seguinte, ela dizia: nós defendemos uma ideia, a ideia anticorrupção, né, nós defendemos uma ideia e não uma pessoa. Se essa pessoa, ao se referir ao Jair Bolsonaro, né, se essa pessoa não está colocando em prática a nossa ideia, a gente não apoia mais, ou a gente tira essa pessoa. Então, havia naquele momento, principalmente em abril, uma perspectiva de que seria possível, inclusive, tirar, né, nos termos, né, da fala das pessoas, tirar o Bolsonaro se o Bolsonaro não tivesse suficientemente comprometido com o debate anticorrupção, com as práticas anticorrupção, ou com uma mudança eventual. Então, ou seja, essa classe média lavajatista que se desfaz, da base bolsonarista, nunca foi efetivamente parte da sua base, né? Então, era um eleitor quase de empréstimo, um eleitor que estava ali, né, num contexto, mas que de uma maneira muito volátil pode ser reconquistado, perdido, reconquistado, né? Agora, o que chama atenção em relação à base, principalmente das pessoas mais pobres, é que essa base se trata de um público mais, de um eleitorado mais fiel. Então, eu acho que a diferença, a gente tem também uma diferença aí, ainda que, sim, isso, pelo menos do ponto de vista etnográfico, a gente vê essa erosão do eleitorado classe média e de um certo fortalecimento das camadas mais populares, isso agora muito recentemente, mas além disso, eu acho que esse eleitorado da classe média, ele é mais volátil e ele pode ser potencialmente reconquistado, ainda que ele tenha sido em parte perdido agora por conta de diferentes coisas, né? Inclusive pela saída do Sérgio Moro, principalmente, né? Agora, já essa base mais, a base popular mais empobrecida, é uma base que não me parece, pelo menos do ponto de vista qualitativo, ser tão volátil. É uma base que tende a permanecer um pouco mais fiel. Até porque, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista da percepção da população, trata-se de alguém que definiu, enfim, a partir de uma percepção, né, em que das pessoas que têm dificuldade de entender o que é o executivo, o que é o legislativo, o que de fato faz um presidente, de como funcionam as instituições, e conseguem ter uma imagem ou uma percepção muito difusa sobre tudo ser governo, né, e as decisões basicamente fortemente passarem pelo, né, uma centralidade do executivo, há uma noção, quase que uma dívida de gratidão, por exemplo, de que graças ao Bolsonaro, né, nesses termos, graças ao Bolsonaro, minha família não vai passar fome, por exemplo, né? Então essa dívida de gratidão tende a criar um elo, né, muito mais forte. Então acho que tem, sim, essa mudança nos números, mas eu acho que não são pesos diferentes, é um eleitorado que tem peso diferente, que pode estar apoiando ou não o projeto do Bolsonaro no futuro ou agora, e um outro que
pode, uma vez apoiando esse projeto, tende a seguir apoiando. Sobre a questão da gestão em si, em relação à posição, principalmente frente à pandemia, ao coronavírus, eu diria o seguinte, o Marcos Nobre, né, professor da Unicamp, ele diz o seguinte, o Marcos Nobre tem um argumento dizendo que Bolsonaro tinha um projeto autoritário, que sempre foi, de destruição das instituições, né, e que o processo desencadeado, o processo social mais amplo desencadeado pela pandemia, o força a acelerar esse processo. Eu acho que isso, em parte, explica o que, de fato, tem ocorrido, mas eu acho que há uma outra variável importante, que é a questão de um cerco de investigação começar a se fechar cada vez mais em torno dos filhos do Bolsonaro. Então, não me parece que enfim, se a gente tem essa aceleração de um processo de erosão das instituições no Brasil, que eu acredito que de fato é o projeto do Bolsonaro mesmo, esse processo não é apenas, ele não se explica apenas pela dimensão da pandemia, mas ele também deve ser compreendido no sentido de que quando os seus filhos, e aí mais notadamente o Eduardo Bolsonaro, passa a estar em risco, né? Isso envolvendo diferentes questões, mas mais especificamente questões envolvendo o chamado gabinete do ódio e a dimensão da máquina propaganda bolsonarista, nisso que estou falando da engrenagem e de toda parte do que a gente acaba monitorando também no bolsonarismo digital. Então, eu acho que a combinação entre essas duas coisas, né? A percepção, especificamente da população, o que eu fui sentindo do ponto de vista do acompanhamento da base, né? É que falas, né, afirmações, principalmente entre um grupo religioso cristão, evangélicos, as falas que mostram desprezo pela vida tendem a reverberar muito, e às vezes mais até do que casos, que tornar público casos de corrupção. Então, moralmente, né, principalmente entre as mulheres, né, então as mulheres, por exemplo, que eu mantenho esse diálogo de pesquisa, elas, inclusive evangélicas, tendem a se sentirem afrontadas, né? Ou se sentem afrontadas quando a gente tem declarações que vão um pouco na linha do as pessoas vão morrer mesmo, não há nada que eu possa fazer, ou então as pessoas estão rindo, o que eu posso fazer. Mas, então, ou seja, há uma perda, digamos assim, inclusive por isso ser incompatível com valores, essa posição ser incompatível com valores religiosos, né? Então, inclusive pela via moral, pela via religiosa. Agora, por outro lado, o que acaba acontecendo, e isso me chamou muita atenção, e essa acho que foi uma das vantagens de acompanhar os mesmos atores sociais, é que mulheres que no início de março, né, meados de março, início de abril, desculpa, final de março, início de abril, estavam dizendo que estavam muito insatisfeitas com a condução da gestão do Bolsonaro frente à pandemia, principalmente por esse pouco apreço à vida da população, essas mesmas pessoas, principalmente as mulheres, começam a mudar o seu discurso com o auxílio emergencial. Então, há uma perspectiva de que, digamos assim, repreensão moral pelo pouco apreço à vida versus ter pessoas que estão recebendo na família, ou pessoas próximas, ou a possibilidade de receber, algumas dessas famílias que eu acompanho receberam, né? Recebeu o auxílio emergencial, esse acaba pesando muito mais, e é como se isso redimisse eventuais episódios anteriores, principalmente desse desapreço à vida, né? Porque há uma noção muito específica de que se as pessoas conseguem minimamente ter recursos para sobreviver, elas não vão morrer de fome, então isso compensa, digamos assim, né? A percepção sobre a questão dos casos envolvendo principalmente a família
há uma percepção de que Bolsonaro é desconectado. Então, todas as pessoas podem estar envolvidas em corrupção, todas as pessoas à sua volta, todas as pessoas da sua família, inclusive, podem estar, mas ele não. Então, ele pode estar, é como se ele tivesse, dessa perspectiva, blindado, né? E ele não fosse corrupto, e mesmo que todo mundo possa se mostrar, possa se vir a provar que todo mundo é corrupto, exceto ele, né? Isso, inclusive, quando o Eduardo Bolsonaro foi indicado para a Embaixada dos Estados Unidos, entre os públicos que eu fazia pesquisa, era um público maior, né? Mas entre os que eu fazia pesquisa, isso foi uma coisa que foi muito mal vista, muito mal vista. Mas, estranhamente, apesar das pessoas serem contra, né, deles acharem que tinha sido errado, era errado o Jair Bolsonaro indicar o próprio filho à Embaixada dos Estados Unidos, apesar das pessoas terem essa percepção, elas pareciam mais decepcionadas com o Eduardo Bolsonaro do que com o próprio Jair Bolsonaro que indicou de fato. Né? Como se o Eduardo Bolsonaro tivesse exercido alguma espécie de pressão e o Jair Bolsonaro, por ser um bom pai e também presidente, tivesse cedido. Né? Então, assim, não é certo, mas isso não significou, isso criou uma certa, digamos, um desencantamento mais em relação ao Eduardo Bolsonaro do que ao Jair. Né? Então, acho que há essa percepção sobre a questão da corrupção. Né? Há uma série de complexidades, inclusive em relação ao próprio uso do termo corrupção. Né? Quando a gente vai falar da Lava Jato, a nossa pesquisa de 2000, feita em 2018, mostra que, para os atores que nós entrevistamos, corrupção não é apenas ela está presente não apenas na sua dimensão monetária, né, mas também na sua dimensão moral. Então, por exemplo, os nossos atores sociais diziam que o kit gay era uma forma de corrupção, o chamado kit gay, né, era uma forma de corrupção, porque ele estaria corrompendo as crianças. Né? Então, temas envolvendo sexualidade são vistos como uma forma de corrupção. Então, parte dessa base que a gente está chamando de lavajatista tende a ter uma dimensão da corrupção nos seus termos mais correntes, digamos assim, né? Então, questões envolvendo troca de favores, questões envolvendo ganhos ilícitos, a questão monetária, né? Coisas assim. Enquanto uma outra base, né, dentro disso que a gente poderia chamar de anticorrupção, se vê envolvida nisso mais a questão moral ou apenas a questão moral. Então, acho que há uma combinação. Agora, no caso dos lavajatistas, eu tenho falado do bolsonarismo, né, do termo, mas no caso do lavajatismo, eu não tenho muito pudor em usar, assim, não me sinto, não penso duas vezes antes de usar o termo lavajatista, porque é um termo que os próprios atores sociais usam, né? Então eles dizem, nós defendemos a Lava Jato, agora esse movimento diminuiu, né? Mas eles inclusive pedem a Lava Toga, né? Que seria uma ampla investigação para tendo como alvo os ministros da Suprema Corte. Então há uma percepção específica sobre a questão do direito, sobre a questão da justiça, né? Isso muito fortemente, como o Ju falou, entre os operadores do direito. Então, esse grupo especificamente apoia a Lava Jato de uma maneira muito similar com quem apoia causas específicas, né? Então, no caso dos artistas, eu não tenho muito problema em usar. No caso do termo bolsonarismo, eu uso do seguinte contexto. Né? Eu tenho trabalhado com uma definição de bolsonarismo, também não acho que dá para dizer sem definir, né? Mas tenho trabalhado com uma definição do bolsonarismo, inclusive numa apresentação que eu fiz sobre os perfis, acho que no ano passado, na escola, eu falei sobre isso, né, que eu estava chamando de bolsonarismo, se não me engano foi a Nery que me perguntou, que é basicamente a seguinte, tá? Baseada num tripé que tem a ver uma noção de cidadania seletiva. Então, ou seja, a noção de cidadão de bem, ela parte do pressuposto de que você precisa ter uma conduta moralmente aceita ou moralmente específica para ser cidadão.
Então, a noção de cidadão de bem, ela implica uma compreensão de que não é todo mundo que pode ser cidadão ou cidadã. Apenas uma parcela específica que tiver uma conduta socialmente considerada adequada. Isso é um problema para a própria discussão dos direitos humanos, porque vai na contramão do processo de um entendimento de universalização dos direitos. Então, só tem direito, então, esses grupos, por exemplo, essa percepção está baseado na defesa de não que eles não são contra os direitos humanos, mas eles são contra a universalização dos direitos humanos. Os direitos humanos devem ser para todo mundo que merece, então você tem que fazer por merecer. Esse merecimento passa por questões das mais diversas, uma delas, inclusive, pela dimensão de ascensão social, que tem a ver com as nossas discussões sobre meritocracia. Então, se você tem que ter minimamente uma noção de ser alguém, né? Então, assim, se você, por exemplo, perdeu o emprego, você pode se tornar um empreendedor. Então, você tem que, moralmente, né, você não pode adotar uma postura incorreta, que seria aquela de quem não quer trabalhar, por exemplo, né, envolvida nessa discussão sobre mamata, etc. e tal. Então, tem uma noção nesse sentido. A outra é uma percepção, um nacionalismo transnacional, que tem a ver com a percepção de quando o Bolsonaro, tanto seus filhos quanto ele, batem continência para os Estados Unidos, né, para pessoas nos Estados Unidos, para Trump, para pessoas militares dos Estados Unidos. Então, é um nacionalismo muito específico, né, que tem uma relação muito peculiar com os Estados Unidos. Então, é um nacionalismo peculiar, digamos assim, ou um nacionalismo transnacional. E a outra, uma série de negacionismos, que envolve negacionismo ambiental, negacionismo científico, enfim, negacionismo histórico, uma série de negacionismo. Eu me lembro que quando eu apresentei a pesquisa no ano passado na escola, se não me engano, a Nery me disse assim, tá, mas essa noção de cidadania seletiva, ela é assim, é parte constitutiva do Brasil como nação e é parte da nossa história. E aí, o que eu tinha respondido para ela na época é o seguinte: sim, isso é parte constitutiva, infelizmente, né, nossa como nação, mas isso, no processo contemporâneo, né, então, desde a redemocratização, principalmente, desde a redemocratização, a gente nunca teve, embora a gente possa ter tido projetos assim, informalmente, né, a gente nunca teve um projeto formal ou uma cidadania seletiva como paradigma de governo formalmente. Né? Então, assim, a gente claro que a gente vive um processo de tensão e de tentativa de esvaziamento cotidiana, né, da Constituição de 88, mas a gente nunca tinha tido um governo que formalmente, inclusive em relação ao processo, tanto do processo que se dá no judiciário quanto aquele que se dá no legislativo, de uma noção de cidadania seletiva, formalmente. A gente nunca teve isso. Né? Então, eu acho que essa é a diferença, por exemplo, da gente pensar a questão da escravidão como, na sua dimensão formal, legal, institucional, versus, por exemplo, a continuidade de casos de escravidão no mundo contemporâneo, né? Mas que não são aceitáveis, né, dentro, por exemplo, da nossa Constituição. Agora, no caso do bolsonarismo, disso que eu estou chamando de bolsonarismo, usando essa definição, trata-se de uma mudança formal, né? Então, é uma mudança específica, inclusive no Código Penal, são propostas de mudanças significativas do ponto de vista das leis, né? E do ponto de vista, inclusive, no limite da Constituição. Então, acho que essa é uma diferença importante, né? E eu digo isso, inclusive, pelas legislações eu fiz um trabalho específico sobre as legislações contra, eram mais que isso, né, mas eram legislações contra, elas legislações contra ideologia em defesa da escola sem partido, né, então, assim, claramente, né, todas que eu analisei, assim, claramente inconstitucionais, né, mas que são tentativas. Então, há uma tentativa, e nesse caso eu até diria mais, a gente olha para esse fenômeno do bolsonarismo pensando muito, né, do impacto disso e da sua penetração
obviamente, no executivo e no legislativo, mas às vezes a gente olha pouco para as disputas que estão acontecendo no âmbito do judiciário, né, e das mudanças que têm acontecido significativas nesse contexto. Então, basicamente é isso. O que eu chamo de bolsonarismo está calcado nessas três dimensões. Né? Uma cidadania seletiva, que se traduz pela noção do cidadão de bem e a sua tentativa de implementação formal, no caso do Estado brasileiro, um paradigma e como paradigma de governo, um nacionalismo transnacional, e uma série de negacionismos, né? Destacadamente negacionismo científico e ambiental. Essa questão das armas é de fato, e não apenas, né, a questão das armas em si, né, mas digamos, um processo de tensionar, né, o que a gente entende como o monopólio da violência na mão do Estado, né, que é um tema que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar disso publicamente, porque eu faço pesquisa de campo, né, estou muito inserida em campo, né, mas é uma dimensão, concordo, fundamental para se entender o bolsonarismo, né, tanto que no contexto em que eu faço pesquisa na periferia da Zona Sul de São Paulo, o que a gente vê ainda que a gente fale muito dos militares, né, a gente vê uma combinação, né, de apoio que tem a ver com militares de baixa patente e com as forças estaduais, né, com as polícias, né, com a polícia militar. Então há grupos, vamos dizer assim, genericamente paramilitares, né? A combinação disso, né, que aí tem a ver com grupos, por exemplo, homens, principalmente nos grupos dos homens que eu faço pesquisa, e esses são grupos que eu acompanho já desde 2017, são grupos que têm uma combinação muito peculiar, de fato, né, e que eles mobilizam, muitos desses grupos mobilizam mais um imaginário sobre o que seriam os militares do que efetivamente são pessoas que tentaram entrar na corporação e não conseguiram, pessoas que foram expulsas da corporação, pessoas que trabalham com a segurança privada, jovens. Então, assim, há uma combinação de pessoas que estão envolvidas em outros tipos de atividades, digamos, paramilitares. Né? Então, essa combinação, de fato, ela é essencial para se entender. E a questão das armas, nesse caso, né, eu acho que para a gente pensar principalmente a questão dos estados, né, e das polícias militares é uma dimensão essencial. Mais até, eu diria, ou tão importante quanto entender os militares a partir de um comando geral, né, e um comando vindo de cima para baixo. Né. Nesse caso, o que a gente tem são processos, a exemplo do que aconteceu do motim no Ceará, são processos vindos de baixo para cima ou do meio para baixo, né, digamos assim. Então, do ponto de vista das hierarquias, das forças de segurança pública e das forças militares, tendem a ter uma outra configuração e que ela é muito peculiar e que se mescla com outras coisas, né. Então, não é exatamente até como do que o Guerra falou, né, e essa questão das nuances, eu acho que da pesquisa qualitativa o que a gente mais vê, no final das contas, são nuances, né. Então, a gente às vezes imagina, né, que vai chegar e vai ter um grupo específico em que tem só policiais militares. Claro que tem grupos de WhatsApp só de policiais militares, mas aí, no final das contas, você acaba entrando e vendo que tem uma sociabilidade que passa, que tem policiais militares, pessoas que estão na segurança privada, pessoas que estão envolvidas em atividades que não são exatamente legais, são lícitas. Então, enfim, tem uma combinação muito complexa aí, né? No caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, mais ainda. Né? Então, sim, eu acho que essa é uma dimensão, concordo, uma dimensão boa, eu posso pensar uma forma de como publicamente também falar sobre ela, né? Sem comprometer meu campo. A questão ainda também do Aloysio, né, sobre a pesquisa, se as pessoas, o quanto as pessoas entendem essa excepcionalidade, há muitas nuances, muitas. E especificamente sobre o auxílio emergencial, eu acho que é uma percepção, inclusive, muito forte, mas especificamente sobre a excepcionalidade, há uma percepção de que é algo de caráter excepcional mesmo.
Mas o que, no final das contas, do ponto de vista das narrativas mobilizadas na propaganda bolsonarista, o que eu acho que é importante que a nossa pesquisa mostra é a questão do lugar do Bolsa Família. Então, o que, por exemplo, vou tentar traduzir de uma maneira como as pessoas falam comigo, né? Elas dizem assim, então, o auxílio emergencial, né, é só agora, só na época da pandemia, mas eu conheço famílias que recebiam Bolsa Família e agora eles estão recebendo bem mais, porque o auxílio é maior do que o Bolsa Família. E elas dizem, inclusive, que pode ser que fique assim, no caso delas. Então, ou seja, há digamos assim, um aproveitamento, um tirar proveito de uma excepcionalidade para se tentar difundir um discurso de que o Bolsa Família, tal como ele tinha sido desenhado, ele é ruim por inúmeras razões dessa perspectiva, e que nós teríamos, então, um super Bolsa Família. Então, assim, é um caso de entender a excepcionalidade no tempo, mas há a perspectiva, pessoas, inclusive, que estão recebendo o benefício, de que elas hoje não são elegíveis ao Bolsa Família, mas que elas podem passar a vir e que o Bolsa Família vai ser maior do que era antes, né? Ou seja, é uma ampliação do Bolsa Família, na narrativa que elas recebem, né? É uma ampliação do Bolsa Família pelo Renda Brasil, ou pelo um Super Bolsa Família, eles vão mudando os termos, mas agora tem chamado mais de Renda Brasil, a partir do aumento dos valores, né, do benefício, mas também da ampliação do número de pessoas que podem passar a receber esse benefício. Então, claro que essas coisas são muito difusas, né, e as pessoas vão se fiando em narrativas, né, em coisas que às vezes, correntes do WhatsApp que não correspondem algumas muito pouco ao que de fato a gente tem acontecido, tem lidado com a política. Mas há um entendimento da excepcionalidade, há nuances, mas o que eu diria que há em comum é a perspectiva de que no governo Bolsonaro, nessa atual gestão, seria possível ter um programa de transferência de renda ou um programa de renda básica muito robusto, né, nesses termos. E aí o que me chama mais atenção é essa mudança, de fato, das narrativas de que o Brasil não conseguiria sustentar do ponto de vista dos gastos, né, do Bolsa Família, para muito pouco dinheiro, né, então o que você recebeu até agora pelo Bolsa Família era uma esmola, né, então o governo agora, não sabemos como, né, mas a proposta das narrativas que circulam é de que agora, de fato, a gente teria um programa social amplo, né, o que, confesso, do ponto de vista de pesquisa, se choca, né, por isso que a pandemia colocou uma questão importante de mudança das nossas pesquisas, que se choca, inclusive, com a própria noção de cidadania seletiva, né, então tem aí como desculpa, acho que como o Guerra falou sobre uma oportunidade desse populismo que vai explorar, né, essa perspectiva. Então, isso é uma coisa que tem mudado. E uma coisa importante, tá? Quando a gente fala dessa engrenagem ou dessa propaganda, né? Vocês podem me dizer, podem perguntar, mas você está falando de propagandas que de onde que elas estão saindo, né? Elas, né, o governo pode estar falando uma coisa e advogando uma coisa e essas narrativas bolsonaristas estarem em outra direção. Não é o que a gente tem de dados, né? Inclusive de dados que são públicos, inclusive de posicionamentos da CEPOM, enfim. Não é descolado, né? Ainda que possa aparecer, essa propaganda possa parecer muito orgânica, né? Ela é bem orquestrada, né? De orgânico tem muito pouco, né? Isso tanto, inclusive, agora, por exemplo, eu estou terminando um artigo que faz a comparação das narrativas do Trump e do Bolsonaro. E quando a gente vai, a gente fez uma classificação bem ampla, né, felizmente a gente tem as agências de checagem também que nos forneceram dados e tal, mas a gente fez uma checagem bem ampla dos discursos. E o que acaba acontecendo é que muitos discursos, por exemplo, ataque à China, ataque à imprensa, ataque à defesa da cloroquina, por exemplo, quando a gente vai pegando os discursos, existem horas de diferença entre o que fala o Trump e o que fala o Bolsonaro. Não são dias, são horas, né? Quem viu, por exemplo, no Brasil, aconteceu exatamente isso agora nas últimas manifestações antifascistas, que o Trump tweetou que ele ia, como chama? Target, né? Iria enquadrar, né, os antifascistas, antifas, ele colocou assim, antifas,
como terroristas, e assim, minutos, menos de uma hora depois, Bolsonaro replica algo muito parecido no caso brasileiro. Então, é como se quase que um tweet fosse tradução simultânea, tradução do outro. Né? Então, há uma orquestração nesse sentido. Claro que nem tudo é pensado, tem muita coisa que não é orquestração, mas do ponto de vista da propaganda, há uma orquestração importante. De Isso faz sentido, eu acho que na cabeça do eleitor classe média, mas não faz muito sentido para isso não significa quase nada para as bases, por exemplo, mais populares que eu acompanho. Então, por exemplo, quando você fala quando eu falava, né, agora eu tenho falado muito pouco, mas quando eu estava em contato principalmente com os chamados lavajatistas, eles sabem o que é Centrão e eles conseguem acompanhar e compreender cada movimento de aproximação com o chamado Centrão. As pessoas que eu tenho conversado agora, elas não sabem que existe um Centrão, elas não sabem, isso não significa nada. Se você disser para elas, Bolsonaro está se aproximando do Centrão, isso não quer dizer nada. Se você disser Bolsonaro está se aproximando da velha política, isso significa alguma coisa, mas às vezes eu acho que a gente, eu de fato não quero parecer, a última coisa que eu quero parecer, principalmente como antropólogo, é de subestimar os meus atores sociais, a inteligência dos meus atores sociais ou a capacidade cognitiva deles. Longe de mim isso, muito pelo contrário. Mas a verdade é que essas pessoas não dominam um código específico, né, do funcionamento institucional. Então, as pessoas que eu converso não têm uma clareza de que existe partido de esquerda, partido de direita, o que é cada coisa, não tem clareza que existe uma diferença entre o legislativo e o executivo, como se dá a representação no parlamento, então essas são coisas muito difusas, né? Tem uma percepção um pouco mais clara sobre casos de corrupção, porque aí, enfim, quando você vê na televisão, fica mais claro. Mas essa chamada aproximação, troca de ministro, e se isso foi indicação do Centrão, enfim, isso é muito complexo para uma pessoa que está fora do código da política compreender, né? Os lavajatistas não, os lavajatistas têm mais isso, mas também, em parte, não porque as pessoas têm esse grau de instrução, de letralidade política, mas porque elas estão, do ponto de vista da segmentação da comunicação, elas estão expostas especificamente a um processo de tradução em que elas vão receber nas redes sociais, vão receber no WhatsApp algo que explica isso e elas conseguem entender nesses termos. Né? Então, pessoas, por exemplo, lavajatistas, atores sociais, pessoas comuns, que não... elas falam muito bem sobre, por exemplo, um projeto de lei, mas elas não abriram um projeto de lei e leram um projeto de lei. Né? Elas estão expostas a uma série a um conjunto de narrativas e de discursos específicos que fazem uma espécie de tradução para um público mais amplo. Né? Então, acho que essa é a diferença. Por isso que, para especificamente a base que eu estou acompanhando agora, porque eu não poderia falar sobre os públicos classe média, porque eu não estou fazendo pesquisa, monitoramento de março para cá com esses grupos. Né? Fiquei só com as camadas populares na pandemia. Mas com esses grupos especificamente, a aproximação com que eles, na definição deles de velha política, tem pouco efeito para a percepção dessas pessoas.